Olá, paz do Senhor Jesus. Mais um momento que teremos o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso, por isto. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, por este tema que o Espírito Santo tocou em mim profundamente, sobre desobediência. Mas eu quero, quando o Espírito Santo me deu essa mensagem, o enfoque mais forte foi quando a desobediência causa prejuízos a vidas inocentes, quando devasta pessoas que não têm culpa nenhuma do pecado de alguém. Então, que o Espírito Santo me use para louvor da sua glória, que através dessa mensagem, em nome de Jesus, muitos possam ficar firmes na presença de Deus, muitos possam resistir às tentações, em nome de Jesus Cristo, para não incorrerem na desobediência ao nosso Deus e, consequentemente, causarem danos a vidas inocentes e a si próprios também, em nome de Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu fica no livro de Jonas. Glórias a Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Glórias a Deus. Estamos diante de um profeta de Deus, Jonas, recebendo uma ordem do Senhor. Glórias a Jesus. Jonas tinha intimidade com Deus. Ele sabia quem é o Senhor Todo-Poderoso. Só que, infelizmente, Jonas, ele incorreu no grande erro da desobediência. E nós vamos ver aqui claramente o que a desobediência causa em vidas que não tem nada a ver com aquele pecado. Para que o Espírito Santo de Deus possa achar lugar em nossas vidas, para que não pequemos contra Deus, para que não causemos males a pessoas que não fizeram nada para sofrerem as consequências. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ou seja, quando diz que ele se levantou para fugir diante da face do Senhor, ali estava, é como se está falando aqui que houve uma separação da comunhão de Jonas com Deus, por conta da desobediência. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, aqui, Jonas estava determinado a transgredir a determinação de Deus. Então, aqui diz 3 vezes Tarsis, Ele fugiu, entrou no navio que ia para Tarsis. Pois é. Ele pagou para executar a desobediência dele. Um navio mercante que estava ali cheio de mercadorias. Aqueles homens estavam ali a trabalho. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. A desobediência, ela deixa rastros terríveis. Ali, no versículo 4, começa
a aflição daqueles marinheiros inocentes completamente. Eles estavam ali, aqui começou o sofrimento deles. O arraso por causa da desobediência de alguém que ouviu a direção de Deus e resolveu desobedecer. O Espírito Santo de Deus, ele falava forte comigo sobre... eu vou falar da área que ele falava muito comigo. Claro que eu sei que tem filhos que fazem coisas erradas, que dão muito desgosto aos seus pais, que deixam muitas vezes seus pais doentes pelas coisas erradas que fazem, por muitas coisas que dentro dos lares existem. Mas o Senhor, o Espírito Santo, me guiava muito para falar sobre os pais, a responsabilidade que os pais têm. Porque quando um dos dois transgride, desobedece a Deus, vai trazer consequências para ele próprio e para os inocentes. Filhos, muitas vezes, que têm traumas, que muitas vezes esses traumas vieram de desajustes familiares, desarrumação na família, problemas psicológicos, recalques, baixa autoestima. Pessoas introspectivas, pessoas que guardam no seu interior muita dor, muita frustração, que muitas vezes vem da infância, lá de trás. Por isso que a grande responsabilidade dos pais fazerem tudo para obedecerem ao Senhor. Porque, na verdade, quando há transgressão, inocentes vão sofrer muito, vão ser devastados por aquela falha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos jovens, adolescentes, até adultos, têm tantos conflitos interiores, tantos complexos, tantas coisas, que muitas delas poderiam ser evitadas se houvesse o quê? Um ajuste familiar. Se os pais procurassem vencer as tentações, ficar firme na presença de Deus, mesmo que muitas vezes haja falhas. Porque quando a pessoa peca, transgride a lei de Deus, desobedece a Deus, e ela se arrepende mesmo, o perdão de Deus é imediato. Mas há duas coisas que irão acontecer. Primeiro, a restauração não é imediata, é no dia a dia. E segundo, as consequências daquela transgressão. Elas virão contra a própria pessoa e contra os inocentes que não fizeram nada para receberem essas consequências. O Espírito Santo me falava muito sobre isto. Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas pessoas, quando elas estão desobedecendo a Deus, que elas sabem que aquilo é errado e elas estão fazendo, elas continuam a fazer, não é uma coisa que foi algo que aconteceu, um acidente que a pessoa se levantou e acabou, se pediu perdão, Deus perdoou, a pessoa deixou. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, também isto aí tem consequências. Eu estou falando de algo recorrente. Então, quando a pessoa está fazendo isto, dentro dela, ela sabe que aquilo é errado, porque ela tem a consciência que diz. Só que ela pode não saber
que virão consequências contra as pessoas inocentes, que não fizeram nada, e que vão padecer por causa daquela transgressão. Olha a responsabilidade que recai sobre aqueles que conhecem a palavra de Deus, estando dentro da igreja ou fora. É verdade. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Olha que coisa terrível. E o navio estava para quebrar-se. A desobediência deixa rastros terríveis. Jonas aqui estava verdadeiramente causando males a inocentes. Ele sabia que ele estava errado. Então, temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Meu Deus, esse versículo 5 aqui ele é riquíssimo em informações. Então, aqueles marinheiros, em primeiro lugar, eram idólatras. Todos eles, aqui está dizendo, cada um clamava ao seu Deus. Então, o mar o navio estava cheio de fazendas, ou seja, cheio de mercadorias, porque era um navio mercante. Eles jogaram no mar aquelas mercadorias para aliviarem do peso o navio. Só que o peso ali era Jonas. E Jonas estava profundamente dormindo, num profundo sono. Sabe o que quer dizer isso? Peso e insensibilidade espiritual. Havia uma tonelada sobre Jonas. Todas as pessoas que estão em pecado recorrente, há um peso sobre elas terrível. É o peso da desobediência. É o peso de fazer a vontade do diabo. O peso verdadeiramente de se rebelar contra Deus. Porque uma coisa é quem está no mundo, mesmo assim sofrerão consequências. Mas eles são ignorantes espirituais. Os olhos do entendimento deles ainda serão abertos. Mas quem conhece a palavra, conhece a verdade, é terrível. E as consequências, o que dói mais são as consequências contra os inocentes. Que a pessoa está ali, entre aspas, naquele bem bom, ela nem imagina quantos inocentes serão atingidos pelaquela rebelião. Devasta vidas, destrói, acaba com vidas, consome pessoas inocentes. Louvado seja Deus, quantas pessoas estão destroçadas no seu interior por causa de pecados de outras pessoas. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas com problemas seríssimos? Quando você vai ver lá atrás, dá para perceber qual foi a origem de tudo. Então nós precisamos ter muito cuidado com os nossos atos. Porque qualquer pecado nosso, falha, transgressão contra Deus, inocentes irão pagar. E caro, sem merecer.
Ele dormia um profundo sono. Ali estava pesado, Jonas. Não adianta, eles tiraram as mercadorias, conforme diz aqui, não é isso? Não adiantou. Jamais adiantaria. Porque o peso era Jonas. Quem tinha que sair era ele. A pessoa que está em desobediência contra Deus, ela é um problema onde ela está. Ela é um problema e cria problema para os inocentes. É muito forte. É muito forte. Deus, ele fala diretamente. Deus, ele vai lá dentro do problema para despertar a pessoa. Talvez ainda haja tempo. Ainda haja esperança. Mas que inocentes irão pagar? Sem dúvida. O que mais o Espírito Santo falava comigo foi isso. Foi isto. Inocentes pagam pela desobediência de alguém. Alguém peca, transgride. Ela vai pagar também. Claro que sim. Mas também ela fará com que inocentes paguem. Jonas estava aqui, tranquilo, dormindo, o sono da indolência, e os inocentes padecendo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Ou seja, Deus mandou ele se levantar para obedecer a Deus. E o mestre do navio mandou Jonas se levantar para invocar Deus. Você está entendendo? Meu Deus, uma pessoa idólatra, dizer a um servo de Deus, a um profeta: levanta-te, invoca o teu Deus. E aquele homem, aquele mestre do navio, ele não servia a Deus, mas ele sabia que Deus podia fazer muita coisa por eles. Porque ele disse aqui: talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Sempre Deus vai ser pelos inocentes. Sempre. Deus não vai ter culpado por inocente. Jonas estava aqui, debaixo da desobediência, estando consciente do que ele estava fazendo, algo consciente. Porque a pior coisa que existe, a pessoa está desobedecendo a Deus consciente. Ela faz aquilo, ela sabe que está errado, mas ela continua a afrontar Deus através da desobediência. É grave. É grave, é grave, é grave. Que o Espírito Santo de Deus possa achar dentro de nós corações disponíveis a obedecê-lo, para que inocentes não pereçam. Em nome de Jesus. Agora os homens fizeram interrogatório a Jonas. Fizeram 5 perguntas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? A desobediência
traz sofrimento, dor, decepção, angústia. Tudo de ruim. A desobediência é o afastamento do homem do Senhor. Nada de bom essa pessoa pode esperar. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Pois é, Jonas aqui ele disse que ele teme a Deus, mas naquele momento ali ele não demonstrava isto. Aquele temor a Deus não estava em ação em Jonas, porque ele recebeu uma mensagem de Deus e ele decidiu desobedecer. Porque a desobediência é uma decisão. Porque o pecado não acontece, não é de um segundo para o outro. A pessoa vai alimentando ele até gerar o pecado, aí vem a morte espiritual. É uma coisa que não é logo, não é uma coisa rápida. A pessoa ela vai se entregando aquilo ali, aos poucos, até consumar tudo. Conscientemente. Quando muitos inocentes vão perecer. Eu digo pessoas inocentes, eu quero dizer pessoas inocentes, não são pessoas com aquela inocência absoluta que Adão e Eva tinham no Éden, antes da queda. Eu falo inocência diante daquilo que elas estão passando, que elas receberam como consequência da transgressão de alguém. Aí a pessoa depois que ela estiver colhendo o que ela plantou, além de ela sofrer na vida dela própria o que ela fez, as consequências, ela vai ver inocentes padecerem. Você já parou para pensar? E tem coisas, eu lhe digo aqui, que são irreversíveis. Tem coisas que a pessoa carrega até o fim da vida. Por isso que é bom fugir de toda aparência do mal. Deus diz claramente isso. Para não causar dano a si próprio, nem a inocentes. Louvado seja Deus. Então ele estava aqui, não estava demonstrando temor a Deus. Eu não quero tirar o mérito de Jonatas, de profeta, de homem de Deus. Mas ele estava ali em desobediência, causando destruição a vidas, arraso, assolação. E ele não iria ficar impune, de forma alguma. Então os homens se encheram de grande temor. Olha que coisa, é um paradoxo isso aqui, viu? E lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Os homens estavam com temor diante do nome do Senhor. Entendeu? Homens idólatras, temendo a Deus. E o servo do Senhor, profeta do Senhor, sem temor a Deus. É difícil, gente, é difícil. É difícil. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais.
as coisas jamais iriam melhorar com Jonas ali. Aquele peso terrível tinha que sair. A mesma coisa. São pessoas que estão em desobediência frontal diante de Deus. Onde elas estiverem, elas vão causar problema. O peso é tonelada que está sobre ela e causa males a inocentes. É forte. Tudo dá errado. Aqui não tinha como alguma coisa dar certo com Jonas dentro do navio. Ele não podia habitar no mesmo lugar que inocentes estavam, perecendo pelos seus pecados e falhas, conscientes. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. As coisas estavam piorando. As coisas vão piorando até Deus aplicar o juízo no transgressor. Aí ele vai parar. Aí ele para. Não por amor a Deus, nem por temer a Deus. Ele para porque Deus deu um basta. Deu uma parada nele. Não vai mais à frente. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. A sentença era essa. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas estava reconhecendo ali que ele era o responsável por devastar vidas inocentes. Ele reconheceu o erro e deu a sua própria sentença. Aqui ele está dizendo: eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. A pessoa que está em desobediência a Deus, ela só vai causar problema onde ela estiver, na vida de muita gente. Ela vai causar problemas, como eu falei, na vida de muitas pessoas, e vai deixar traumas e muitas outras inocentes. Ela vai olhar e vai dizer: olha, a culpa é minha disso aí. E depois, para reverter o quadro, é um preço que às vezes ela não consegue pagar de tão alto que é. Por isso que é bom nós que servimos a Deus, temermos o Senhor, procurarmos fazer a vontade dEle, mesmo com nossas limitações e falhas, mas procurar, em nome de Jesus, ficar na posição dEle, para não causarmos males a nós mesmos e nem a inocentes, que não fizeram nada para sofrerem consequências terríveis. Entretanto, imagine aqui os homens, viu? Os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Na verdade, eles estavam se esforçando ali para não jogar Jonas no mar, para poupar Jonas. Está entendendo? Meu Jesus Cristo. Eles estavam fazendo tudo para livrar Jonas, para dar o escape a Jonas. Mas Jonas tinha que colher o que ele plantou, estando completamente ciente do que ele deveria fazer. É difícil. Porque nós não podemos, entendeu? A Bíblia é um manancial de águas vivas. A gente tem que alargar as tendas. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, porque tem muitas pessoas que pensam: Deus está falando aqui só da obra de Deus.
que quem não obedece para fazer a obra, não. Alargue suas tendas. Deus está falando em desobediência de todas as ordens. Quando Deus me falou, Deus me falava muito, muito, muito de desobediência, de transgressão, principalmente de pais. Que as consequências vêm sobre os filhos. Consequências, muitas vezes, difíceis de serem consertadas. É muito difícil mesmo. Por isso que a melhor coisa que tem é estarmos na presença de Deus. Ficarmos firmes, resistirmos ao diabo sempre e nos sujeitarmos a Deus. Ele vai sempre nos livrar, sempre. Eles, assim, para você ver, eles eram idólatras aqui, tinham um coração bom. Temiam a Deus esses homens, que coisa tremenda, meu Deus. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos. Eles orando ao Senhor. Oh, glória a Deus. Não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente. Porque eles tinham que jogar Jonas no mar. Então eles estavam pedindo a cobertura de Deus, porque Jonas ia cair no mar e, claro, né, supostamente Jonas iria morrer. Eles estavam em alto mar. É isso? Então eles estavam dizendo aqui, ó, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ou seja, aprove a Deus o quê? Jonas tem que sair do navio. Jonas não podia ficar no navio. Não pode habitar um transgressor recorrente com inocentes. Porque ele vai, além das consequências futuras, vem as consequências logo, né? A pessoa estando no pecado, já começam as consequências sobre a vida dos inocentes. É terrível. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, possa ministrar ao coração dos pais, para que eles façam tudo para ter uma família ajustada, porque aqueles filhos ali, eles vão sofrer consequências dos atos errados dos pais. É verdade isto mesmo. Quantas pessoas têm traumas terríveis? Tem medo. Quando você vai ver, quando está diante de um profissional da saúde, que vai analisar a situação, vai ver que veio da infância. Muitas vezes veio de transgressão. Daqueles que estão ali para cuidar daquelas crianças que geraram. Louvado seja Deus, porque aqui Deus agiu com justiça. O que é justiça? É dar a cada um o que cada um tem direito de receber. Jonas, aqueles inocentes ali, tinham direito de ter paz, de ter sossego, calmaria, porque Jonas entrou ali com o peso dele para causar destruição àquelas pessoas. O navio ia a pique, e aqueles marinheiros todos iam morrer. Então, se é dos inocentes pagarem com a própria vida, que Jonas pagasse, que ele era o mentor de tudo. Você veja que aqui não está falando que foi o diabo que fez. Foi Jonas quem fez. Jonas quem fez. Porque o diabo, né, quando a pessoa faz as coisas, o diabo apenas usou o que ela já tem dentro dela.
O diabo não bota nada em ninguém. Ele apenas usa o que a pessoa já tem. Ele instiga o que a pessoa já tem dentro dela. Muitas dessas pessoas têm rebelião contra Deus no coração. Elas querem fazer mesmo. Elas querem transgredir. E vão? Claro que sim. E depois elas vão ver as consequências sobre a vida delas e sobre os inocentes. Infelizmente, porque quando a pessoa peca e ela paga, e ela sofre as consequências, é péssimo isso. É péssimo ver alguém sofrer, pode ser por causa de qualquer, do que for. Mas ela está ali colhendo o que ela plantou. O problema é quando recai sobre inocentes. É difícil. E é o que mais nós vemos. Inocentes pagarem por pessoas que transgrediram, que desobedeceram. Não estou falando, vou repetir, por favor, de um acidente de percurso. Por favor, entenda a mensagem que está sendo ministrada. Não estou falando da pessoa... Olha, Davi pecou, não foi isso? Foi perdoado e teve as consequências. Amém. Foi perdoado imediatamente. Tem uma mensagem que eu ministrei que diz o perdão imediato de Deus, o perdão imediato diante de um arrependimento genuíno. Se você não assistiu, assista esse vídeo. É muito forte. Então, não é uma coisa que a pessoa pecou, se acidentou e fez, se levantou. Não, é uma coisa, eu estou falando coisas recorrentes, que a pessoa continua a afrontar Deus no seu pecado, na sua iniquidade. E ela vai sofrer as consequências. E inocentes também vão pagar caro. E levantaram Jonas, olhe bem, os homens idólatras, orando a Deus. Meu Deus, os homens idólatras, orando a Deus. Você já viu que coisa tremenda? E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. O problema cessou. O problema acabou. Tirou o peso do navio. Peso do pecado. Peso da separação de Deus. Peso da desobediência. Peso da transgressão contra um Deus que é santíssimo, que não se deixa escarnecer. E levantaram Jonas, glória a Deus. A gente lê isso aqui, a gente fica até querendo que o final seja alguma coisa que tudo se acalme, mas Deus não é um Deus injusto. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, tá vendo? Com grande temor. Meu Deus, Jonas podia aprender com esses homens o que é temor a Deus. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram um voto. Incrível. Incrível. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então o peixe foi um instrumento usado para a punição de Jonas. Ali tinha que acontecer algo, até para aqueles homens do navio, eles contemplarem que Deus é justiça, que Deus não ia causar mais danos a eles, em benefício de Jonas, de forma alguma. Então aqui, foi o Senhor, deparou, pois o Senhor, foi Deus, um grande peixe para que tragasse a Jonas. Jonas tinha que pagar pela desobediência dele. Ele se levantou para desobedecer a Deus
conscientemente. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, possa fazer esta mensagem ser ouvida por muita gente, para que haja fortalecimento espiritual, né, para que cada um possa se firmar mais em Cristo e saber a responsabilidade que carrega, levando a palavra de Deus dentro dele, dentro de cada um, para não pecar contra Deus, porque quando há transgressão, as consequências sobre a pessoa e sobre inocentes, ou seja, aquela pessoa vai ver a consequência sobre ela, e o pior de tudo, sobre inocentes que não fizeram nada para perecerem daquela maneira. Culpa do pecado de outrem, que pecou conscientemente, sabendo que estava indo contra Deus. Que Jesus Cristo, que essa palavra fique entranhada em mim e você, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo ache lugar dentro de nós para implantar essa palavra, essa mensagem, para que não pequemos contra Deus, para que não façamos sofrer tanto a nossa própria vida quanto inocentes. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, o Espírito da glória de Deus, guarde os inocentes. Em nome de Jesus. Essa é a mensagem que Deus me deu. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.